Quando eles pedem que o Senhor, quando ele pede ao Senhor, Senhor, nos ensine a orar, o Senhor responde. Como que nós chamamos de hoje em dia, como a oração do Pai Nosso, especialmente lá na Igreja Católica. É melhor referir isso a essa oração como uma oração modelo. Aqui também, veja o que está acontecendo. De novo, desculpe o meu espanhol, porque eu também estou muito cansado. Mas eu espero ser capaz de comunicar o que eu quero dizer. Existe apenas uma vez nas Escrituras, em todas as Escrituras, quando uma pessoa pergunta a Deus como ela deve orar, somente uma vez. E a resposta está aqui, o Pai Nosso. Mas principalmente, geralmente as pessoas não oram assim. Ou lá na Igreja Católica, tem a oração do Pai Nosso, mas de uma maneira totalmente antibíblica, com vãs repetições. Cristo não está dizendo que devemos simplesmente repetir essas palavras aqui, ó, mas devemos usar o Pai Nosso como um esboço, um modelo, como nós devemos orar. Nós temos aqui o Pai Nosso aqui no capítulo 11, mas vamos a Mateus, onde vemos a versão mais completa. Mateus capítulo 6. Versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Aqui nós temos o que eu... Aqui temos uma psicologia perfeita em relação a como nós devemos nos aproximar de Deus. Temos um exemplo da atitude perfeita que devemos ter quando nos aproximamos de Deus. Pai Nosso, Ele é o nosso Pai. Podemos nos aproximar dele sem medo, que está nos céus. Nosso Pai é o Rei da Glória e nós devemos nos aproximar dele com reverência. Quantos de vocês já devem ter escutado ensinamentos sobre o Abá, Pai? E o pregador diz: Abá, papai. Não. Não é isso que significa. Não significa papai. E você não deve ensinar assim. Vocês já devem ter escutado esse ensino. Papai. Não, não significa papai. Não comunica a referência encontrada na palavra Abá. Então, vou dar um exemplo. Na África, em alguns lugares da África, o pai, se ele é um bom pai, as crianças amam seus pais. Mas quando elas vão até os pais, elas fazem isso com reverência. Não vemos isso nos dias de hoje mais, né, na nossa região, enfim. Mas eu já vi crianças dizendo: Papai, papai. Sim, filho. Quero falar com o senhor, papai. Mas há uma reverência. A palavra Abá, pai, significa sim, carinho. Mas não um carinho de qualquer jeito, sem reverência. Não podemos enfatizar demais o carinho. Não podemos enfatizar demais a reverência. Tem que andar junto. Tanto em inglês, tanto em espanhol. Papai? Não. Porque ele não carrega a reverência que um relacionamento com Deus exige. Vocês entendem? Tenham bastante cuidado. Ele é o nosso Pai. Nosso Pai é o Senhor da glória. É um privilégio podemos ler e falar e chegar até Ele, Pai, sem medo,
diante do Pai, do Rei, Senhor. E quando falamos com Ele, eu falo com o Senhor acerca de tantas coisas, da chuva, do bosque. Esta manhã, Senhor, o café está muito bom. Mas eu nunca vou deixar de lado a reverência, o privilégio. Eu deveria estar no inferno, condenado, eternamente. Um verme, nada mais. Mas eu fui salvo. E Ele me chama de filho, porque eu sou. Eu tenho o direito de entrar na presença dEle. É um privilégio. Um homem que estuda a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, um homem que estuda a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, uma pessoa que satura sua vida na palavra de Deus, ela vai ter uma atitude correta. Uma atitude correta. Tudo vai depender do nosso relacionamento com a palavra de Deus.